Elivaldo Barbosa de volta aqui no nosso Jornal do Piauí para falarmos mais uma vez a respeito do protocolo de retorno das atividades econômicas que foi, entre aspas, assim, inaugurado hoje, né, Elivaldo? Não temos loja aberta ainda, mas foi inaugurado hoje o movimento para a reabertura das atividades econômicas. Exatamente, é um processo importante que foi feito hoje no Karnak, mas que o sucesso depende aí de uma ação integrada, envolvendo não só os setores que serão beneficiados, como também o poder público em suas diversas instâncias. E como o próprio governador falou agora há pouco, nós exibimos aqui a entrevista do governador Wellington Dias durante a coletiva, tudo isso tem sido feito em diálogo, em entendimento com as autoridades dos municípios e escutando os cientistas. Outro assunto também que é importante nós dizermos aqui, né, Elivaldo? O Comitê de Operações Emergenciais é composto por cientistas e especialistas nas áreas de saúde para fazer as avaliações ao lado do governador. Exatamente, é o comitê que tem acompanhado o monitoramento em todo o estado nas ações de enfrentamento à Covid-19 e tem oferecido informações importantes para que o governo tome as suas decisões. Bom, vamos falar com o secretário de Governo da Prefeitura de Teresina, Fernando Said, que vai explicar para nós como é que vai funcionar em Teresina essa abertura das atividades econômicas aqui. Secretário Fernando Said, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí mais uma vez. O governador falou agora há pouco dos critérios rigorosos para a abertura das atividades econômicas em 3 setores e, inclusive, falou desse diálogo com a Prefeitura de Teresina para essa reabertura. Como é que isso está sendo tratado na capital, os processos para a reabertura das atividades econômicas? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, é preciso que se diga que continuam valendo os decretos municipais. Aqueles decretos que prevêem a normatização do funcionamento de indústria, de comércio, enfim, dos setores de atividade econômica em Teresina, prevalecem na sua vigência. A Prefeitura continua estudando as questões relacionadas aos critérios para uma reabertura lenta, gradual e adequada, mas a Prefeitura ainda não tem nenhuma definição de data, de prazo. Nós só iremos fazer qualquer manifestação a respeito de abertura quando nós tivermos absoluta segurança e controle dos dados da doença em Teresina. Não adianta a gente ficar anunciando flexibilização daqui, flexibilização dali, sem a segurança necessária para garantirmos a volta das nossas atividades econômicas, que acredito, e todos nós acreditamos, estejam bem mais próximas. O que nós queremos é fazer algo com solidez, com segurança. Em primeiro lugar está a proteção da cidade e a proteção da vida do povo de Teresina e do estado do Piauí. E é essa prevalência que nós vamos continuar conduzindo. Secretário, boa tarde. Em relação a fatores que, inclusive, o prefeito Firmino Filho fez questão de tornar claros no final de semana, eu perguntaria, por exemplo, em relação ao que diz respeito diretamente à Prefeitura, leitos de UTI, como é que está a cidade nesse item? No limite. Nós não temos mais folga para disponibilização de leitos de UTI. E vejo que o prefeito Firmino Filho, inclusive, gravou um vídeo que circulou nas redes sociais, estabelecendo os 7 critérios que estão sendo analisados e acompanhados diariamente pela Prefeitura de Teresina. Não só pela Prefeitura, mas pelos técnicos, pelos consultores que têm ajudado a Prefeitura nesse trabalho. O que está sendo feito pela municipalidade não é uma coisa da cabeça do prefeito, do secretário A ou do secretário B. É uma discussão ampla, cuidadosa, criteriosa, todos os dias, analisando dados científicos, relatórios técnicos que nos indicam e nos dão a possibilidade de decidir e de fazer as ações que estão sendo feitas na capital e que estão dando certo. É só observar que Teresina, sem nenhuma dúvida, é hoje uma das cidades brasileiras com melhores índices de controle da doença. Menor número de óbitos, um controle razoável do nível de infectados. E o que nós observamos é que dentro dos 7 critérios apontados pelo prefeito, 3 se destacam, que são muito comentados na mídia como um todo. O primeiro deles, que a gente ressalta que é de suma importância, disponibilidade de leitos de UTI. É preciso que nós tenhamos, e é isso que preconizam
os organismos médicos do mundo todo, e aqui no Brasil também, que nós precisamos de uma folga de, no mínimo, 30% da disponibilização de leitos. Nós estamos hoje no limite. A Prefeitura de Teresina está implantando mais 70 novos respiradores, que irão dar aí a possibilidade de 70 novos leitos, e temos mais 60 leitos de UTI completa no hospital de campanha, que nós deveremos inaugurar ainda neste mês de junho, acreditamos nós, ali ao lado do HUT. Com isto, serão novos 130 leitos, com mais alguns leitos que o governo do Estado, 70 novos aspiradores e leitos, 60, que o governo do Estado diz que vai disponibilizar para a cidade de Teresina, nós teremos aí quase 190 leitos de UTI, o que nos dará uma folga substancial. Então, esse é um critério importantíssimo. Segundo critério, a velocidade, o nível da curva de infectados em Teresina. Ao longo dos últimos dias, essa curva vem perdendo velocidade, mas ainda continua em ascendência. Nós vamos observá-la, como estamos fazendo, todos os dias. Estamos monitorando isso todos os dias. E não vai ser diferente agora. Esperamos que ela se mantenha assim ao longo desta semana, para que a gente tenha também possibilidade de compatibilizar isto com o número de leitos. E o outro dado é o número de óbitos, que também é preciso que a gente fique monitorando. Além desse, o prefeito Firmino Filho já tem reiterado, nós temos critérios que vamos adotá-los, segui-los, para sairmos disso juntos e vivos. Um pouco mais a respeito dos novos equipamentos, 70 respiradores, equipamentos de UTI que estão sendo montados pela Prefeitura de Teresina, pelo Poder Público Municipal. Houve demora na conclusão desses equipamentos? Qual é o prazo, para ficar mais claro, que haverá para a conclusão desses hospitais que garantam a segurança para a população? Bom, na verdade, não houve demora. A Prefeitura tem agido dentro de um cronograma que está absolutamente sendo cumprido. Desde o início, quando foram adotadas as primeiras medidas, a Prefeitura de Teresina já se mobilizou no sentido de se organizar para que nós estivéssemos agora vivendo este momento com muitas dificuldades, mas dentro daquilo que está previsto. Esses respiradores são sofisticados, são equipamentos técnicos de muita sofisticação. Então, eles requerem aí, vão requerer um prazo de aproximadamente 10, 12, 15 dias para serem instalados. Já estão sendo. Eu acredito que, mais tardar na próxima semana, a gente alvissareiramente terá essas boas informações sobre a instalação desses respiradores e, consequentemente, novos leitos aqui em Teresina. De outra forma, o hospital, ao lado do HUT, o hospital de campanha, a previsão é para 15 até 20 de junho, agora deste mês. Então, são estes os prazos. É preciso que se ressalte uma coisa, Alivaldo, Joelso, telespectadores da TV Cidade Verde. As pessoas têm dito, mas então Teresina não tinha leite? Tinha. Para o padrão da população que nós temos, nós estamos dentro daquilo que é determinado pelos organismos de saúde. O número de leitos que nós dispomos hoje em Teresina para a população que nós temos é o suficiente. O que acontece? É que nós vivemos uma pandemia que contamina muita gente ao mesmo tempo e, consequentemente, eleva a procura de leitos num período de curto tempo. Então, é para isso que a Prefeitura se preparou, é para isso que nós estamos com essas medidas rigorosas, para fazer com que a população de Teresina possa passar por esta pandemia com o menor número de perdas de vida. Obviamente que é uma preocupação com o setor econômico e social, e nele também nós estamos trabalhando. Secretário, o governador disse agora há pouco, inclusive nós tiramos esse trecho do pronunciamento dele, fazendo referência ao diálogo muito bom com a Prefeitura de Teresina. Agora, na avaliação da Prefeitura, como está esse diálogo com o governo do Estado? Veja, é importantíssimo que governo do Estado e Prefeitura caminhem juntos. Se as decisões estiverem alinhadas, mais facilmente nós conseguiremos vencer toda esta dinâmica da doença. Até agora temos tido um diálogo aberto, sincero, e mostrando as posições que a Prefeitura de Teresina tem e por que a Prefeitura está agindo assim. A gente entende
a gente sabe, a gente sente e tem que ter humildade para reconhecer que algumas pessoas, inclusive da atividade econômica, estão muito pressionadas. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. E desde que isso seja feito com educação, com civilidade, com respeito, a gente tem que ter a humildade de receber, dialogar, conversar e mostrar a verdade dos fatos e dos dados, para que a gente possa fazer as coisas corretamente. Enfim, a Prefeitura de Teresina continuará firme no propósito de fazer a liberação das atividades econômicas que nós acreditamos estejam bem perto, mas só o fará com absoluta segurança. Não adianta a gente querer fazer abertura por fazer, atendendo interesse A ou atendendo interesse B, que não seja o interesse da saúde pública, para depois ter que retroceder, voltar atrás e o problema ser maior. Nós vamos até o fim. E a população de Teresina tem compreensão disso e tem nos ajudado para que a gente vença isso da melhor maneira possível. Como já disse, vamos todos juntos sair bem, vivos e com aquilo que nós mais queremos, com as nossas atividades normais voltando tranquilamente. Os dados oficiais, inclusive da Prefeitura, disponíveis no site da Prefeitura, são animadores no que diz respeito, secretário, à desaceleração no número de casos da Covid-19 em Teresina. Nós saímos aí há 2 semanas atrás de 500 casos por semana, aproximadamente, os números não são exatamente esses, para pouco mais de 200 casos na última semana. Essa desaceleração, essa redução na velocidade de contágio, ela estimula em que sentido um processo de abertura seguro dentro da nossa cidade? Joelson, eu tenho dito sempre, e é o que a gente tem discutido muito aqui na Prefeitura, é preciso que a gente aqui que está à frente da gestão municipal, especialmente o prefeito Firmino Filho, que é o condutor de tudo isso, nós tenhamos humildade para entender as críticas, saber que a gente, embora queira fazer sempre o certo, a gente erra, comete equívocos, mas nós temos que ter equilíbrio, humildade e equilíbrio. Equilíbrio para entender que esses dados são extremamente animadores e geram uma expectativa, uma esperança de nós fazermos uma abertura lenta e gradual num breve espaço de tempo. Mas a gente sabe também que a gente precisa confirmar isso. Essa curva ela vem perdendo, vamos dizer assim, a sua aceleração ascendente ao longo dos últimos dias. Mas nós precisamos ver se ela realmente entra num ponto de inflexão. E aí entra num momento de estabilização. Estabelecida essa estabilização da curva, nós poderemos adotar medidas outras que favoreçam, inclusive, o processo da atividade econômica e social. Tá aí, então. Eu quero agradecer, secretário Fernando Said, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje, pelas informações. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição e reiterando, vamos juntos, vamos continuar, falta muito pouco. Vamos respeitar os decretos municipais, fazer com que eles prevaleçam para que a gente consiga vencer essa pandemia todos juntos. Secretário Fernando Said falando aí a respeito de Teresina, como é que vai ser esse processo.